O Aventuras na História conversou com Cristiana Oliveira, a saudosa Juma de Pantanal, que contou todas as suas versões de uma vida em sua nova biografia que está sendo lançada. Vale a pena conferir. Cris, muito obrigado pela disponibilidade, por conversar conosco. Agradeço. Lançando esse livro lindo, de uma capa linda, num azul Tiffany maravilhoso. Você gosta também, Eu né? gostei, eu Uma achei das lindo. minhas cores preferidas é esse azul Tiffany. Aí foi escolha minha. Bom, versões de uma vida. Quero saber de onde partiu o seu interesse em passar tantas experiências para um livro. Então, eu acho assim, aventuras na história, aventuras na minha história, apesar de serem coisas que me doeram, né? São passagens da minha vida que causam dor, causam sofrimento, mas que eu resolvi relatar para que os leitores, na verdade, saibam que eles nunca estão sozinhos, principalmente no que diz respeito à baixa de autoestima, à falta de aceitação, a inseguranças, a opressões internas, entendeu? E aí foi contando a história minha e essas passagens, esses momentos todos, da forma mais gostosa do mundo, porque a Larissa Molina, que escreveu o meu livro, ela conseguiu entender a minha linguagem e passou para ir exatamente como se eu estivesse escrevendo. Então isso foi mais bacana. Muito fera. Inclusive, me parte uma pergunta, me parte uma curiosidade, por ser um livro que transborda suas experiências ao longo da carreira e da vida pessoal também, creio que você atravessa muitos pontos delicados. Sim. Então eu vou chegar numa pergunta que é uma opinião própria. Eu gostaria de saber o que você diria para a Cristiana de 20 e poucos anos, que você, por exemplo, conseguiu canalizar aqui e serviria de dica para atravessar todos esses problemas de maneira mais fácil. Olha, já me fizeram essa pergunta uma vez e eu acho que cada período da vida ela tem um ensinamento diferente, né? Eu acho que se eu ensinasse para ela as coisas que eu aprendi agora, não valeria a pena todo o caminho, né? Dizem que o caminho é mais interessante do que quando se chega no topo, né, de algum esclarecimento. O caminho é muito construtivo e o amadurecimento é lindo. Então, a única coisa que eu diria para ela é falar: menina, aproveita a sua vida muito bem aproveitada, porque a vida é muito bonita, mas também é rápida se você não aproveitar tudo que a vida te oferece, né, que é um privilégio. Mais tarde você vai olhar para trás e vai ver que você perdeu muitos momentos por bobagem. Mas eu acho que o percurso também é muito bonito, né? Sim, essa compreensão só se dá por causa dessas lombadas que aparecem no obstáculo. Exatamente, a gente né? aprende muito na dor, né? Eu concordo. Bom, eu cito os 20 e poucos anos, porque há um bom tempo atrás eu assisti uma entrevista sua no Roda Viva, muito tempo mesmo, pouco depois que você fez Juma no Pantanal. Certo. Você tinha seus 20 e poucos anos, Uhum. e naquela entrevista você disse que fazer aquela personagem era muito fácil porque você sentia proximidade em relação a ela. Uhum. Hoje você ainda vê traços de Juma em você? Vejo. Eu vejo mais traços da Juma em mim agora, 32 anos depois, do que naquela época. Porque naquela época, tô brincando, naquela época tudo era intuitivo, né? Dessa vez sou eu, Cristiana, distante, analisando a Juma e como eu era naquela época. Então, assim, eu tinha um espírito muito de criança, por incrível que pareça, mãe, já com 26 anos, minha filha com quase 3, mas eu era uma menina inteligente, já formada e tudo, mas eu acho que emocionalmente eu não tinha aquela inteligência, então eu tinha um lado muito infantil. E eu acho que casou com esse lado da descoberta da Juma, quando vai para a cidade grande, né? Quando ela vê luz elétrica pela primeira vez, que eu inclusive me inspirei no olhar da minha filha, mas a Crica tinha um pouquinho desse lado também. Eu acho que uma pessoa que passou por momentos muito dolorosos na adolescência e meio que não cresceu, não amadureceu, sabe? Foi uma passagem assim da adolescência direto para a idade adulta. Então eu acho que ficou um íntere ali, ficou um meio que eu não aproveitei muito, entendeu? Então tinha acho que combinou a minha alma no momento com a alma da Juma também. Então eu acho que foi isso, né, que fez o negócio ser tão
como é que eu posso falar? Não é único que se fala. Ou não deixa de que ser é também, único. 1990, mas fez ser muito especial, porque houve uma observação, um olhar para aquela personagem de falar assim, nossa, eu acho que ela tem alguma coisa minha aí, ou eu posso emprestar alguma coisa minha para ela. Essa simbiose, né? Eu acho que houve. É difícil de explicar, porque a Juma é irracional. E isso foi muito bem passado para a atuação. O público recebeu a Juma muito bem, com muito amor. E, inclusive, eu tenho aqui alguns dados, eu registrei, porque o Aventuras na História está muito feliz com sua presença, principalmente pelo fato de que desde que anunciaram o remake, a gente fez uma série de reportagens e matérias sobre a primeira versão. Eu até registrei aqui que são 52 matérias, 22 delas sobre a Juma. Nossa. Passagens com a Maria Marruá, passagens de como ela virava onça, e totalizando mais de 2 milhões de cliques somente nessas matérias. A minha pergunta é por que você acredita que ainda há tanto interesse naquela primeira versão tão simples? Eu acho que primeiro foi uma abordagem, óbvio que o Benedito já tinha escrito novelas em ambientes rurais, mas ali estava a apresentação de um bioma brasileiro que muito pouca gente conhecia. E se falava de um assunto, abordava-se um assunto que era ecologia, que estava começando, já existia, inclusive com ONGs internacionais e tal, a gente sabe disso, mas no Brasil era tudo meio pequeno. E eu acho que é através das personagens, né, que o Benedito Rui Barbosa escreveu, acho que existia uma pureza da alma do Brasil que o Brasil não conhece, como diz a Maria Bethânia, um Brasil profundo, que é o Brasil que as grandes capitais, a não ser privilégios como nós que viajamos o Brasil inteiro, gente que viaja o Brasil inteiro, que percebe a diversidade cultural que o Brasil tem, às vezes a pessoa não conhece, entendeu? E o que mais a gente tem é cidade do interior, o que mais a gente tem são culturas diferentes, e a simplicidade do pessoal do Pantanal é muito bonita. Eu sei porque eu sou embaixadora do SOS Pantanal, eu faço expedição, então eu sei como é que essas pessoas, assim, o amor que tem pela terra, a pureza, apesar de ser uma novela contemporânea, essa agora de 2022, a pureza ela é venal, ela é basal, eu não sei se dá para você entender, e é atemporal. Então, quando eu digo que Pantanal é uma novela encantada, ela é encantada. E a Juma é mágica. Agora, por quê? Não sei. Isso daí eu sei que tem um conjunto de coisas, tanto que essa atmosfera que nós sentimos em 1990, estão voltando a sentir agora em 2022. Eu falo com o Palmeira de vez em quando e ele fala, Crica, parece que está voltando tudo de novo. O Gorgulho também. Isso foi uma emoção absurda, entendeu? Só que o Gorgulho foi só uma participação. Mas Palmeira fala, sabe, que, nossa, que loucura voltar nesse lugar de novo. Eu não voltei lá, que eu me recusei durante muito tempo a voltar na Fazenda Rio Negro, que era a ex-fazenda do seu Orlando Rondon. Mas você foi várias vezes ao bioma, né? Fiz, ao bioma sim, em mas eu relação ao tô trabalho dizendo, com a ONG, né? Eu sempre neguei de ir ao Rio Negro no local, porque eu acho que seria Hoje em dia não, hoje em dia você pode, eu tô até querendo ir, mas assim, acho que por causa da novela. Mas eu fiquei um tempão com medo da nostalgia, que a nostalgia me doesse, porque é um tempo que não volta mais, para você ver o tanto que é mágico isso tudo. Incrível. Inclusive, esse fator da nostalgia me faz lembrar um outro ponto que contrasta com esse sucesso do Pantanal. Ao mesmo tempo que a novela original bateu recordes imensuráveis para a época, bateu a Globo, e em muitos fatores foi o maior marco da Manchete, atravessava junto com uma crise da Manchete que sempre teve, financeira. Então, por exemplo, eu sei que vocês tinham rotinas de gravação de manhã até de noite longe, sem celular, sem existência da internet. Você mesmo foi deslocada para o elenco de Amazônia logo em seguida, que eles iam aproveitar, reaproveitamento não tinha esse lance de descansar a imagem. Como é que era essa rotina de overworking, né, em meio a esse sucesso todo? Para mim não foi um overworking, porque entre a Pantanal e a Amazônia teve Ana Railes, exatamente. Assim, a Globo também fazia isso, descansava uma novela na outra, botava, né? Tinha muito isso também de repetir os atores.
E eu, pelo contrário, eu senti falta aquele ano que eu não trabalhei, mas eu aproveitei para fazer muita coisa de publicidade, tal, muitas coisas que eu não estava conseguindo fazer naquela época. Mas assim, a Manchete, ela tem um detalhe que eu fiquei sabendo de uma pessoa que trabalhou no comercial da Manchete. Posso falar porque não tem problema. Ela contou para mim que tinha assim fila de anunciante, fila de merchandising, que era assim, centenas de pessoas, de marcas esperando para fazer um merchandising ou uma propaganda no intervalo de Pantanal ou qualquer coisa com Pantanal. Então, Pantanal realmente, se a Manchete tinha alguma dificuldade financeira ali, ela começou a ter muito dinheiro. E aí eu acho que não houve uma boa administração, porque isso foi se esvaindo até que realmente a Manchete faliu, infelizmente, porque era uma emissora muito amigável, assim, sabe? Era um clima familiar lá? Muito, muito. Todo mundo tinha uma proposta que desse certo, entendeu? Então a gente, nossa, foi tudo da minha vida, quando começou, até eu nova, né, com 26 anos e tal, como começou, tudo aquilo foi impressionantemente bom. Tudo encaixou. O meu início, depois a minha ida para a Globo já com 3 novelas na Manchete, sabe? O meu aprendizado na Globo, depois a crítica da Glória Pérez comigo, que houve uma crítica, eu inclusive conto no meu livro isso, que ela... Aí eu comecei a fazer teatro, aí o teatro me melhorou, aí quando eu... Nossa, é muita história que eu tenho, sabe? Mas eu acho que tudo aconteceu. Tudo abordado aqui, né? Tudo abordado aí. Inclusive, a gente cita bastante Pantanal por causa do remake, mas você também tá no ar, agora nos capítulos finais está sendo transmitido, o Clone com a Alicinha. E eu ia justamente perguntar isso para você. Você teve a oportunidade de não apenas estar em 2 emissoras que marcam a história da TV brasileira, mas está diretamente presente em diversas coisas que são lembradas pelos brasileiros. Você sente que carrega algum peso em relação à sua imagem ou isso traz nada mais do que orgulho? Não, Profundo, eu né? tenho uma... Não, eu gostei demais da... Eu acho o seguinte, eu acho que esse ano, de repente, a Cristiana está sendo homenageada através de 2 personagens muito marcantes, né? Que o Clone é uma das novelas mais vendidas no mundo. E a minha personagem era uma personagem que era para ser pequena, na sinopse tinha 2 linhas dela, e realmente eu consegui fazê-la uma das maiores vilãs da minha história, da minha Cristiana, entendeu? Não sei se da história, mas... E fui indicada a prêmio com uma personagem que era pequena e que eu acho que eu consegui fazer e a Glória gostou muito. E a lembrança da Juma, né? Porque não tem como não lembrar da Juma, porque o Pantanal foi muito forte por tudo isso que você já falou. Então, mesmo que eu não esteja na novela, tá tendo uma homenagem a essa lembrança, que está na memória emotiva de pelo menos 3 gerações aí. Eu digo por causa da reprise no SBT em 2008, né, que pegou outra geração. Então, é bacana isso tudo tá acontecendo. Eu me sinto extremamente privilegiada e homenageada, né? Isso é sensacional. Bom, aproveitando, vou pedir mais uma opinião sua. Você que já sabe o fim de Pantanal, esteve lá presente, leu todo o roteiro. Não, gente, não posso falar. De repente o Bruno Luperi muda alguma coisa. Mas agora, esqueçamos Bruno Luperi. Cris é a pessoa que cuida de tudo. O que você mudaria no final de Pantanal original, por sua vontade? Pela minha vontade? Algum personagem, algum eu queria ter visto a Juma mais velhinha, assim, já com a criança crescida. Porque no caso foi ai, meu Deus, a filha que eu amo, a filha da Ângela, Leandra Leal, nossa, super boa atriz, minha cabeça tá... A Leandra tinha 10 anos quando ela fez a minha filha, mas eu senti vontade de repente ver uma Juma mais velha mesmo, sabe? Já de cabelo branco, já... Não, nem seria eu na época, seria uma outra atriz, mas... Houve conversa sobre a continuação de um Pantanal?
Eu ouvi muitas histórias que outras emissoras iriam fazer o remake do Pantanal e queria ser outro nome. Isso aí eu ouvi muito. Essa coisa dessa especulação de que iria se fazer a novela, já escuto há muito tempo. Por isso que para mim não foi tão surpresa de saber que a Globo ia fazer, entendeu? Mas eu não sabia dessa repercussão toda que ia dar. Mas, ó, dando licença à ocasião, olhando no fundo dos seus olhos, é impossível não sentir, Juma, e os seus olhos de onça perfeitamente. Meu Deus do céu, Eu assisti na versão de 2008, na reprise do SBT, e olha, isso é sensacional. Só tenho como agradecer o tempo disponibilizado. Versões de uma vida, uma capa linda e uma história linda dentro. Conteúdo bacana, conteúdo bacana. E o conteúdo muito legal, além das cores maravilhosas. Cris, muitíssimo obrigado por disponibilizar esse tempo querido. Maravilhoso pro pessoal Valeu. do Aventuras, que tava esperando essa conversa há um bocado de tempo. Pessoal, quem quiser seguir nossas redes sociais e ver mais vídeos aqui através do YouTube e do Instagram, não se esqueça do @Aventuras na História para muito mais informações do mundo atual e do passado. Até!